Muito poucas pessoas se importam com um centavo na caderneta de poupança, mas aos olhos do jovem Ah Kyung vale milhões de dólares porque ele vê a oportunidade de fazer fortuna com isso. Se for bem sucedido, mudar de vida da noite para o dia não é mais um sonho. Ah Kyung é um caixa de banco com quase 10 milhões de clientes. Ele teve a ideia de que, se cada conta fosse debitada em um centavo extra e esse dinheiro fosse apropriado, Ah Kyung rapidamente se tornaria um milionário. No entanto, sua posição era muito baixa para lhe dar essa autoridade. Mas, felizmente, Ah Kyung rapidamente encontrou uma maneira. Ele escreveu um arquivo de vírus e o enviou ao diretor do banco, que abriu o arquivo sem nenhuma precaução. Assim, Ah Kyung invadiu com sucesso o computador dele e até descobriu acidentalmente o segredo entre o diretor e uma funcionária. Em seguida, através do computador do diretor, Ah Kyung espalhou o vírus por todo o sistema de computadores do banco. Isso significava que todos os computadores estavam sob sua vigilância. Agora, era só encontrar o computador do administrador. Ah Kyung poderia então se conectar ao servidor do banco e secretamente deduzir os saldos dos cartões dos clientes. No entanto, não muito tempo depois, a administradora descobriu que o computador estava infectado com um vírus. Ela imediatamente digitou a senha para reiniciar, sem saber que era uma armadilha que Ah Kyung havia preparado no momento em que ela digitasse a senha. Ah Kyung, do outro lado, também estava monitorando. Agora era o momento de testemunhar o milagre. Ah Kyung, através do computador do administrador, acessou com sucesso o servidor do banco. Em seguida, um centavo foi deduzido dos cartões de todos os clientes. Naturalmente, esse dinheiro não poderia ser deduzido aleatoriamente, mas sim transformado em uma despesa razoável. De fato, em menos de 2 minutos, Ah Kyung ganhou mais de $1 milhão. No entanto, ele não transferiu o dinheiro para sua própria conta, mas sim para uma conta chamada TP1CNGTH. Esta conta não tinha tido transações há quase 10 anos e depositar dinheiro nela não era apenas seguro, mas também evitava investigações. Após uma série de operações, Ah Kyung finalmente transferiu o dinheiro com sucesso e ele estava extremamente feliz. Mas antes que pudesse se alegrar por muito tempo, de repente houve uma batida na porta, eram os credores vindo cobrar o dinheiro. O pai de Ah Kyung, por causa do jogo, contraiu dívidas de agiotagem e agora está gravemente doente, morrendo no hospital. Por isso, a gangue de agiotas só pôde procurar Ah Kyung para cobrar a dívida. Embora Ah Kyung agora tivesse dinheiro, ele não tinha dinheiro em espécie para pagar. Se fosse pego pela gangue, certamente seria espancado novamente. Neste momento, 2 capangas arrombaram a porta e invadiram. Vendo isso, Ah Kyung rapidamente correu para a varanda e pulou. Ele pretendia fugir de moto, mas esqueceu a chave dentro de casa. Neste momento, os capangas o alcançaram e, em um momento de perigo, Ah Kyung acidentalmente encontrou um táxi. Ele rapidamente pulou no carro e pegou 1000 yuans, implorando ao motorista que salvasse sua vida. O motorista viu os 2 capangas e imediatamente entendeu. Mas inesperadamente, aqueles 2 capangas eram muito difíceis de lidar. Em pouco tempo, eles alcançaram o táxi de moto e até sacaram armas, tentando forçar o carro a parar. No entanto, o motorista também não era fácil. Ele pisou no acelerador e entrou na pista contrária. Os 2 capangas, para evitar outros veículos, tiveram que desacelerar bruscamente. Parece que hoje, se ele não pagar, certamente morrerá. Mas a transferência bancária online é muito fácil de ser detectada e os caixas eletrónicos têm limites. Portanto, ele só poderia sacar o dinheiro no banco. Então Ah Kyung imediatamente contatou um banco próximo. Ele mentiu que era um funcionário da corporação CNGTH e disse que havia uma operação de emergência que precisava ser resolvida, solicitando que o banco preparasse uma grande quantia em dinheiro. Mas o caixa disse que levaria algum tempo. Neste momento, os capangas já haviam chegado. Vendo isso, o motorista pisou fundo no acelerador e finalmente conseguiu despistar os capangas temporariamente. Assim que ele estava prestes a sacar o dinheiro, o caixa disse que precisava verificar a identificação do funcionário dele. Felizmente, Ah Kyung havia-se preparado com antecedência. Ele imediatamente apresentou uma carteira de identidade de funcionário falsa. Mas o caixa, depois de ver, pareceu sério. Ah Kyung pensou que havia sido descoberto, mas o caixa então colocou o dinheiro nas mãos de Ah Kyung. Felizmente, foi apenas um susto. Com o dinheiro em mãos, Ah Kyung rapidamente se virou para sair. Mas antes que pudesse sair do banco, o caixa notou algo incomum. Ele imediatamente chamou Ah Kyung de volta. Ah Kyung imediatamente soou frio. Como alguém pode sacar tanto dinheiro sem contar e ir embora imediatamente? Ah Kyung ouviu e respondeu imediatamente: não se preocupe, o banco não enganaria os clientes. Ao ouvir isso, o caixa imediatamente dissipou suas suspeitas. Neste exato momento, os 2 capangas também haviam chegado à porta do banco. Ah Kyung apressadamente deu uma quantia em dinheiro ao motorista para o conserto do carro. Em seguida, usou o dinheiro restante, tanto o principal quanto os juros, para pagar aos capangas. Vendo que o dinheiro havia sido cobrado, os capangas não incomodaram mais Ah Kyung. Eles imediatamente subiram em suas motos e voltaram para relatar ao chefe da máfia.
Finalmente, Ah Kyung foi libertado. Ao pagar todas as suas dívidas, ele se sentiu extremamente aliviado. Depois disso, Ah Kyung foi ao hospital e usou todo o dinheiro restante para a cirurgia de seu pai de Ah Kyung. Graças a isso, seu pai de Ah Kyung foi salvo a tempo. Após 8 horas de cirurgia, seu pai de Ah Kyung finalmente saiu do perigo de vida. Olhando para o pai de Ah Kyung deitado na cama do hospital, Ah Kyung prometeu a si mesmo que, de agora em diante, nunca mais faria nada ilegal. No entanto, inesperadamente, no dia seguinte, algo grave aconteceu no banco onde Ah Kyung trabalhava. As notícias de repente informaram que o diretor do banco havia morrido e que a cena do crime estava na margem do rio perto do banco. Claramente, foi um assassinato. Imediatamente, a equipe de segurança do banco isolou todo o edifício e declarou que ninguém estava autorizado a sair do banco antes que a polícia encontrasse o assassino. Ah Kyung sabia que, embora a morte do diretor não estivesse relacionada a ele, assim que a polícia interviesse para investigar, eles certamente verificariam o computador do diretor e o arquivo de vírus naquele computador poderia muito bem ser descoberto. Naquele momento, seu segredo de 1 centavo não só seria revelado, mas ele também se tornaria o suspeito do assassinato do diretor. Agora ele precisava pensar rapidamente em como apagar aquele arquivo. Mas, infelizmente, o laptop de Ah Kyung estava em casa. Nesse momento crítico, Ah Kyung de repente se lembrou de que a sala de computadores no quarto andar também poderia apagar o arquivo. No entanto, devido à sua posição muito baixa, ele não tinha permissão para entrar no quarto andar. Além disso, para entrar na sala de computadores, ele precisava usar a impressão digital do administrador. Parecia que esse método não era viável e, sob forte pressão psicológica, o corpo de Ah Kyung até teve uma reação fisiológica. Ele abraçou o vaso sanitário e vomitou sem parar. Se ele não pensasse em outra maneira, temia que não haveria mais tempo. No momento em que Ah Kyung estava sem saída, um administrador de repente entrou no banheiro. Em seguida, ele casualmente colocou sua bolsa de lado. Olhando para a bolsa na bancada, Ah Kyung imediatamente teve uma ideia. Ele secretamente pegou seu telefone e arrancou a película protetora. A impressão digital nela era a chave para salvar sua vida. No entanto, antes de agir, Ah Kyung ainda precisava se disfarçar de funcionário da limpeza, pois assim ele poderia evitar ser reconhecido por outras pessoas. Ao chegar ao quarto andar, ele não foi diretamente para a sala de computadores, mas sim usou a impressão digital para entrar no escritório primeiro, porque ele tinha que desligar o equipamento de vigilância antes para que ninguém soubesse que ele havia ido ao quarto andar. No entanto, Ah Kyung ainda ignorou um ponto neste plano aparentemente perfeito. A sala de segurança também estava conectada ao sistema de vigilância e os seguranças rapidamente detectaram algo em comum. Ah Kyung definiu um temporizador de 15 minutos porque sabia que o sistema de vigilância só podia ser desligado por 15 minutos. Se o tempo fosse excedido, um alarme seria acionado automaticamente. Depois, Ah Kyung procurou na lista de funcionários que podiam entrar na sala de computadores e escolheu um funcionário chamado Mark para usar como disfarce. Em seguida, ele copiou o cartão de acesso de Mark. Com o cartão de acesso em mãos, Ah Kyung correu rapidamente para a sala de computadores. Neste momento, restavam apenas 10 minutos e, felizmente, ele não foi detectado por ninguém no caminho para a sala de computadores. Assim, ele conseguiu chegar à sala de computadores. Mas um novo problema surgiu. Entre tantos servidores, qual era o que ele precisava encontrar? Restavam apenas 8 minutos. No entanto, Ah Kyung teve bastante sorte e rapidamente encontrou o servidor certo. Após uma série de operações, o arquivo de vírus foi de fato encontrado por ele e, ao mesmo tempo, a alta gerência do banco descobriu que o sistema de vigilância havia sido adulterado. No mesmo instante, a equipe de segurança também recebeu a informação de que alguém havia entrado na sala de computadores e essa pessoa era Mark, que estava bem ao lado deles, então a evidência era clara. No momento em que os seguranças se preparavam para prender Mark, Azen, ao lado, imediatamente interveio para impedir e testemunhar por Mark. Mark sempre esteve comigo, como ele poderia ter tempo para ir à sala de computadores? Será que alguém roubou as informações de Mark? Os seguranças foram imediatamente para a sala de computadores para verificar. Nesse momento, Ah Kyung também percebeu que alguém havia invadido. Mas para excluir o arquivo, ainda precisava de mais um pouco de tempo. Ah Kyung estava completamente em pânico, enquanto os seguranças se aproximavam dele passo a passo. Felizmente, Ah Kyung conseguiu excluir o arquivo no momento em que os seguranças estavam prestes a descobri-lo e então rapidamente escapou da sala de computadores. Os seguranças, ao verem isso, imediatamente perseguiram, mas ainda estavam um passo atrasados. Neste momento, Ah Kyung já havia descido para o primeiro andar e então ele entrou na sala de limpeza e rapidamente trocou suas roupas de trabalho. Os seguranças sabiam que quem poderia invadir a sala de computadores era certamente um funcionário interno, então eles imediatamente começaram a revistar o banco. Se alguém não estivesse em sua posição de trabalho, essa pessoa certamente seria um grande suspeito. Logo, os seguranças de fato descobriram algo em comum. A posição número 3 na recepção estava vazia. De repente, Ah Kyung apareceu por baixo e disse que estava se abaixando para pegar uma caneta, quase sendo descoberto, e a pessoa que invadiu a sala de computadores não foi encontrada. Os seguranças só puderam mudar o foco para Mark, suspeitando que ele fosse cúmplice, caso contrário, porque usariam o cartão de acesso de Mark.
Mark argumentou que qualquer pessoa com experiência em programação poderia facilmente hackear um computador e que entrar na sala de computadores não seria um problema. Assim que essas palavras foram ditas, Asen imediatamente pensou em seu amigo próximo, Ah Kyung, pois em todo o banco, apenas ele entendia de programação. Então, ela procurou Ah Kyung e fingiu conversar casualmente sobre a invasão da sala de computadores, querendo ver a reação de Ah Kyung. E Ah Kyung foi muito inteligente, não revelando nenhuma falha. Neste momento, Asen sentiu um pouco de remorso. Como poderia ela suspeitar de seu amigo? À noite, Ah Kyung foi visitar o pai ao hospital, mas o médico informou que, embora a cirurgia tivesse sido um sucesso, os custos de recuperação ainda exigiriam mais 200 mil. Desta vez, Ah Kyung encontrou-se novamente em dificuldades. O dinheiro que ele havia misturado já havia acabado, e voltar ao banco para misturar certamente não seria possível, pois o arquivo de vírus havia sido excluído. Além disso, mesmo que não tivesse sido excluído, a polícia estava atualmente investigando a causa da morte do diretor, então tentar misturar novamente seria como procurar a própria morte. No momento em que Ah Kyung caía em desespero, ele de repente descobriu que havia muitos logotipos de bancos nos caixas eletrónicos. E desses logotipos Ah Kyung viu o único método que poderia salvar seu pai. Na verdade, o método era muito simples. Ele primeiro escreveria um arquivo de vírus e o enviaria simultaneamente para os diretores de 8 bancos. Quando os diretores recebessem, certamente abririam o arquivo, e então ele usaria o arquivo de vírus para invadir os servidores dos bancos. Assim, Ah Kyung teria o direito de manipular os servidores. É preciso saber que esses 8 bancos têm um total de mais de 80 milhões de clientes. Se cada conta fosse debitada em 1 centavo, isso seria mais de 8 milhões. Obviamente, essa quantia não poderia ser debitada aleatoriamente, mas certamente teria que ser registrada como taxa de serviço. Taxas de administração ou outros custos razoáveis, caso contrário, será muito fácil ser investigado. Após uma série de manipulações simples em menos de 2 minutos, Ah Kyung ganhou mais de 8 milhões. Ele disse a si mesmo que depois de terminar este trabalho, nunca mais faria algo ilegal. Mas ele não sabia que desta vez traria desgraça sobre sua cabeça. Com dinheiro, Ah Kyung não apenas curou a doença incurável de seu pai, mas também comprou um carro esportivo para ele. Pai e filho também se mudaram da velha casa alugada para uma grande vila. Agora eles realmente viviam a vida de pessoas ricas, mas, infelizmente, a alegria não durou muito. Enquanto pai e filho desfrutavam do jantar, de repente houve batidas urgentes na porta. Ah Kyung foi até a porta para abrir e, como resultado, caiu no chão. Acontece que o chefe da máfia havia chegado, mas pai e filho já haviam pago todas as suas dívidas, então por que o chefe da máfia veio causar problemas? Na verdade, desta vez eles não vieram cobrar dívidas, mas estavam apenas curiosos. Porque pai e filho, que eram tão pobres a ponto de não terem que comer, de repente ficaram ricos da noite para o dia? Vendo que Ah Kyung se recusava a falar, o chefe da máfia o ameaçou diretamente. Olhando para a expressão de dor de seu pai, Ah Kyung teve que revelar seu segredo para ficar rico. Mas o chefe da máfia, ao ouvir, pensou que Ah Kyung estava falando bobagens, como seria possível misturar dinheiro do banco? No entanto, ele ainda deu uma chance a Ah Kyung para provar, pedindo que Ah Kyung demonstrasse ali mesmo o processo de mistura de dinheiro do banco. Se não conseguisse, ele atiraria em Ah Kyung. Ah Kyung não se assustou. Após uma série de operações, ele conseguiu invadir um banco. Imediatamente depois, ele pediu ao chefe da máfia para fornecer o número da conta bancária. Em menos de 2 minutos, o chefe da máfia realmente recebeu uma grande quantia em dinheiro. Era inesperado que Ah Kyung tivesse essa habilidade. No entanto, o chefe da máfia não tinha intenção de deixá-lo ir, pois queria que Ah Kyung o ajudasse a misturar mais dinheiro. Assim, os 3 homens ocuparam a mansão de Ah Kyung e até o trataram como um servo. Mas enquanto sonhavam com a vida dos ricos, Ah Kyung acidentalmente viu a arma que o chefe da máfia havia jogado no sofá. Imediatamente, uma ideia ousada surgiu em sua mente, e então ele procurou seu pai e pegou a arma diretamente. Sim, ele queria ajudar seu pai a escapar, mas neste exato momento eles foram descobertos pelos capangas do chefe da máfia. Vendo isso, Ah Kyung imediatamente levantou a arma. Mas, infelizmente, ele não sabia usar a arma, e em seguida Ah Kyung lutou com o homem. Claramente ele não era páreo para ele, e vendo que estava prestes a ser espancado até morte pelo homem com socos aleatórios, de repente o pai de Ah Kyung apontou a arma para a cabeça do homem. O homem zombou do velho por não saber usar uma arma. Mas no segundo seguinte o som da arma sendo engatilhada fez o sorriso em seu rosto desaparecer instantaneamente, inesperadamente o pai de Ah Kyung era um mestre oculto. Assim, pai e filho controlaram o capanga do chefe da máfia, sem ter outra maneira de proteger seus irmãos. O chefe da máfia teve que deixar pai e filho irem primeiro. Escondidos no elevador, o pai de Ah Kyung imediatamente ensinou seu filho a atirar para que ele pudesse se proteger em perigo. Muito rapidamente, eles escaparam para o estacionamento subterrâneo. De repente, um tiro soou atrás deles. Acontece que o chefe da máfia os havia alcançado, então os dois lados rapidamente abriram fogo.
Mas não muito depois, as balas do pai de Ah-kyung acabaram. Vendo isso, o chefe da máfia imediatamente enviou seus capangas para cercá-los, mas inesperadamente pai e filho, que estavam escondidos atrás do carro, desapareceram. E neste exato momento, um carro esportivo de repente disparou, eram Ah-kyung e seu pai. Para pegar pai e filho, os capangas pularam imprudentemente em seu carro. Em uma situação de emergência, o pai de Ah-kyung fez um drift espetacular, jogando o capanga para longe e desaparecendo com o carro. Pai e filho escaparam por um triz, não apenas sem medo, mas também excitados e gritando, pois a recente cena de tiroteio com a gangue foi realmente muito dramática. Mas no momento em que pensaram que estavam seguros, o chefe da máfia os perseguiu novamente, mas o inesperado foi que neste momento o tanque de combustível do carro esportivo estava vazio. O carro estava prestes a ser alcançado pelo chefe da máfia. O pai de Ah-kyung pisou fundo no acelerador, aumentando a velocidade ao máximo, e finalmente conseguiu escapar temporariamente da perseguição do chefe da máfia. Depois, eles dirigiram o carro para um beco e apressadamente saíram para fugir, mas quem diria que não muito longe o pai de Ah-kyung já se sentiu mal. Neste momento, o chefe da máfia já havia chegado com seus capangas e seu pai foi nocauteado no local por um deles. Ah-kyung queria voltar para salvar seu pai, mas o inimigo tinha armas, então não havia outra maneira senão fugir primeiro. O chefe da máfia ordenou que Ah-kyung fosse capturado a todo custo. Felizmente, Ah-kyung conseguiu escapar para um beco a tempo, salvando-se por um triz, mas agora seu pai havia caído nas mãos do chefe da máfia. Ele tinha que encontrar rapidamente uma maneira de resgatar seu pai, caso contrário, ele seria torturado até a morte. Ah-kyung procurou a irmã Kim, inimiga jurada do chefe da máfia. É preciso saber que a irmã Kim era uma mulher cruel, ela tinha dinheiro e poder para matar pessoas sem pestanejar. Ah-kyung disse que se a irmã Kim concordasse em ajudá-la a salvar seu pai, ele estava disposto a usar sua habilidade de misturar dinheiro de bancos para ajudá-la a ganhar dinheiro sem parar. Mas a irmã Kim, ao ouvir isso, não apenas não pediu um centavo a Ah-kyung, mas também concordou em ajudá-la a salvar seu pai. No entanto, Ah-kyung não sabia que uma grande conspiração o esperava. E o aparecimento da irmã Kim mudaria completamente o destino de Ah-kyung. Então, a irmã Kim imediatamente enviou seus capangas para invadir o território do chefe da máfia para ajudar Ah-kyung a resgatar seu pai. Muito rapidamente, Ah-kyung encontrou a cela onde seu pai estava sendo mantido e neste momento seu pai já havia sido torturado a ponto de não estar mais consciente. No momento em que Ah-kyung estava prestes a levar seu pai embora, ele foi descoberto pelos capangas do chefe da máfia. Acontece que o chefe da máfia já havia descoberto Ah-kyung. Ele novamente propôs que Ah-kyung trabalhasse para ele, caso contrário, atiraria no velho. Nesse exato momento, um grupo de pessoas invadiu e os dois lados imediatamente trocaram tiros. Ao ver isso, Ah-kyung imediatamente fugiu com o pai de Ah-kyung, mas acabou sendo capturado pelo chefe da máfia. O chefe da máfia disse: "Se você não cooperar, vá para o inferno." Quando Ah-kyung estava prestes a ser morto, de repente, uma bala atingiu a cabeça do chefe da máfia. Era a irmã Kim. Ah-kyung ficou imediatamente atordoado e aterrorizado, sem esperar que um assassinato acontecesse. Ah-kyung sabia que tinha ido longe demais no caminho do crime e que não havia como voltar atrás. Então ele implorou à irmã Kim para aceitá-lo como seu subordinado e prometeu ganhar muito dinheiro para ela. Ao sair, a polícia foi atrás de Ah-kyung. Antes que pudesse reagir, Ah-kyung foi levado pela polícia, que queria saber quem havia matado o chefe da máfia. Vendo que Ah-kyung se recusava a falar, a polícia usou métodos de tortura para forçá-lo a confessar, cobriram o rosto de Ah-kyung com uma toalha e despejaram água incessantemente sobre ele. Embora Ah-kyung tenha sido torturado quase até a morte, ele ainda não revelou a irmã Kim, mas foi nesse exato momento que a irmã Kim apareceu de repente. Acontece que tudo o que havia acontecido foi orquestrado intencionalmente pela irmã Kim, com o objetivo de testar a lealdade de Ah-kyung. Ah-kyung obviamente passou no teste. Nos dias seguintes, Ah-kyung usou sua habilidade de hacker para ajudar a irmã Kim a ganhar dezenas de milhões. Inesperadamente, a ambição de irmã Kim cresceu e ela exigiu que Ah-kyung ganhasse 1 bilhão em uma semana, o que dificultou a situação de Ah-kyung. Ganhar tanto dinheiro em uma semana significava que ele teria que operar com frequência e o risco de ser descoberto aumentaria. Enquanto Ah-kyung estava preocupado com isso, ele não tinha ideia de que o diretor do banco já o tinha em sua mira. Uma vez que Ah-kyung invadisse o sistema bancário, eles usariam o endereço IP para encontrá-lo e prendê-lo. Assim que Ah-kyung invadiu o sistema bancário, a segurança do banco imediatamente rastreou o criminoso, mas, inesperadamente, a pessoa que prenderam não foi Ah-kyung, mas sim um administrador de alto nível do banco. Acontece que Ah-kyung já havia previsto que seria descoberto e, portanto, modificou o endereço IP de antemão. Assim, Mark se tornou o bode expiatório de Ah-kyung. Logo depois, Ah-kyung pediu demissão do banco, usando a desculpa de cuidar do pai de Ah-kyung. Ele queria se dedicar totalmente a ganhar dinheiro para a irmã Kim e o dinheiro roubado seria dividido igualmente com ela. Com dinheiro, Ah-kyung se transformou completamente.
Ele, junto com seu pai e o irmão Ong Mao, dirigia carros esportivos de luxo e usava relógios de marca, vivendo uma vida extremamente extravagante. Embora Ah Kyung agora tivesse dinheiro, havia uma coisa que ele não podia comprar: o amor. Ele reuniu toda a sua coragem para confessar seus sentimentos a Ah-sen, por quem ele estava secretamente apaixonado há muito tempo, mas Ah-sen, ao ouvir, prontamente lhe deu um cartão de amigo. Ah Kyung ficou extremamente desolado, ele não conseguia entender onde havia falhado. Inesperadamente, depois que Ah-sen recusou Ah Kyung, na mesma noite ela procurou Mark. Acontece que a pessoa de quem Ah-sen gostava era Mark. Ela se declarou para Mark, mas Mark disse a Ah-sen: na verdade, você não entende quem eu realmente sou. Embora eu também goste muito de você, há algumas coisas que não posso te contar, então não podemos ficar juntos por enquanto. Ah-sen não entendeu o que Mark estava dizendo, mas ela sabia que Mark estava rejeitando delicadamente. Ah-sen correu para fora da porta com o coração partido. Mark estava prestes a se aproximar para confortá-la quando, de repente, um assassino de motocicleta disparou descontroladamente contra Mark. Felizmente, o assassino não machucou Ah-sen. Imediatamente depois, ele fugiu do local. Ah-sen levou Mark para o hospital para tratamento de emergência. Rapidamente, a polícia iniciou uma investigação. Mas, diante das perguntas da polícia, Ah-sen também não tinha certeza do porquê aquela pessoa queria matar Mark. Depois, a polícia levou Ah-sen para ver o apartamento de Mark, que estava completamente revirado. Parecia que Mark não era apenas um funcionário de banco comum. Claramente, ele havia ofendido algumas pessoas, o que levou à sua morte. Do outro lado, Ah Kyung também ficou sabendo da morte de Mark pelas notícias. Inesperadamente, com apenas um olhar, ele reconheceu que o assassino era um dos homens da irmã Kim. Então, ele imediatamente procurou a irmã Kim e a questionou sobre por que ela havia matado Mark. A irmã Kim disse que Mark era uma pessoa perigosa e que a qualquer momento ele poderia descobrir o segredo de um centavo. Se ele não fosse morto, haveria problemas maiores no futuro. Ah Kyung percebeu então que a irmã Kim era ainda mais assustadora do que ele imaginava. Ah Kyung não queria causar mais mortes, então disse que se retiraria e não trabalharia mais para a irmã Kim. Mas a irmã Kim ameaçou a vida de Ah-sen. No entanto, Ah Kyung não pretendia ceder tão facilmente. Assim, ele se juntou ao irmão Ong Mao e contratou um grupo de bandidos para se preparar para matar a irmã Kim. Ah Kyung soube que a irmã Kim ia a um restaurante na esquina todos os dias para comer macarrão com carne de porco. Então, ele rapidamente liderou os assassinos para invadir o restaurante, mas o que o surpreendeu foi que a irmã Kim permaneceu extremamente calma. No momento em que ele puxou o gatilho, a arma estava sem balas. Ah Kyung percebeu então que Ong Mao o havia traído. Parecia que hoje seria difícil escapar da morte. Do outro lado, uma enfermeira sorrateiramente invadiu o quarto de hospital de Mark, ele ainda estava vivo. Levaram-no embora. 10 ratos grandes, pesando 8 quilos, foram trazidos e depois colocados em um saco e jogados sobre a cabeça de Ah Kyung. Estes não eram ratos comuns, mas sim ratos que comiam carne humana. No momento em que Ah Kyung estava prestes a ser mordido até a morte, irmã Kim de repente ordenou que parassem, pois Ah Kyung ainda tinha valor a ser explorado. Para salvar sua vida, Ah Kyung teve que contar toda a técnica de roubar dinheiro do banco para a irmã Kim. E a irmã Kim também pegou a câmara para registrar todo o processo de suas operações, mas quem diria que a irmã Kim não cumpriu sua palavra e viu que Ah Kyung havia perdido seu valor de uso. Ela enviou diretamente Ong Mao para levar Ah Kyung para os arredores e matá-lo, mas no momento em que Ong Mao estava prestes a agir, Ah Kyung de repente viu uma moeda de 1 centavo. E debaixo daquela moeda de 1 centavo havia claramente um tijolo. Ah Kyung rapidamente pegou o tijolo e atingiu Ong Mao. Ah Kyung fugiu desesperadamente, com Ong Mao em perseguição cerrada. Inesperadamente, no momento em que Ong Mao atravessou a rua, ele foi subitamente atropelado por um carro e arremessado. Não muito depois, Ong Mao faleceu. Neste momento, Ah Kyung de repente percebeu que tudo isso se originou dele. Se não fosse pela sua ganância, não haveria tantas mortes. De repente, um pensamento ousado surgiu em sua mente. Ele sabia que a irmã Kim estava concorrendo à presidência. Se uma pessoa como essa assumisse o poder, o povo certamente não teria uma vida boa. Portanto, para compensar seus erros, Ah Kyung jurou eliminar a irmã Kim. Mas antes disso, ele tinha que ir à sala de máquinas do banco para excluir o arquivo do vírus, para evitar que a irmã Kim continuasse a lavar dinheiro. Então ele pegou a sua M4 e invadiu o banco, e depois fez um refém. O segurança, vendo isso, cooperou obedientemente. Ah Kyung aproveitou a oportunidade para chutar o refém escada abaixo e então se virou, correndo em direção à sala de máquinas. Os seguranças o perseguiram imediatamente, atirando em Ah Kyung enquanto corriam. Ah Kyung foi atingido por uma bala. Ele rapidamente se escondeu debaixo da mesa, mas quando os seguranças se aproximaram para verificar, Ah Kyung havia desaparecido novamente. Ao mesmo tempo, Ah-sen também descobriu um segredo. Seu líder era na verdade um subordinado da irmã Kim.
Ela usava o banco para ajudar a irmã Kim a lavar dinheiro ilegal e até mesmo o diretor do banco falecido era um de seus capangas. Como ainda não se sabia se o diretor planejava denunciar a irmã Kim, ele foi assassinado por ela. Asen tentou chamar a polícia, mas foi imediatamente agarrada por seu líder. As duas lutaram e, nesse momento, um grande número de policiais chegou, cercando rapidamente o banco e planejando a prisão. No entanto, a irmã Kim, que estava concorrendo a um cargo, também soube do ocorrido e ordenou apressadamente à segurança que matasse a Kyung a todo custo. E neste momento a Kyung havia conseguido entrar na sala de máquinas, mas no momento em que ele estava prestes a deletar os arquivos, Asen de repente invadiu. Ela apontou a arma para Kyung e Kyung explicou: "Eu já sei dos crimes que cometi, mas eu tenho que eliminar a irmã Kim antes de me entregar, caso contrário, muitas outras pessoas morrerão." Mas Asen claramente não acreditou nele. Neste momento, a voz do pai de Kyung de repente veio da sala de máquinas, ele também havia chegado. Ele sabia que Kyung havia feito muitas coisas tolas apenas para curá-lo. Como pai, ele esperava que Kyung pudesse ser uma pessoa decente, e não importa o que acontecesse, ele estaria ao lado de Kyung. Asen finalmente entendeu Kyung depois de ouvir, e ela disse que ajudaria Kyung a denunciar a irmã Kim. Não havia muito tempo, Kyung rapidamente operou o computador, mas assim que ele estava prestes a terminar de excluir os arquivos, a segurança de repente invadiu a sala de máquinas. Depois os três imediatamente lutaram, mas Kyung e Asen claramente não eram páreo para a segurança. Em apenas 2 ou 3 movimentos, eles foram derrubados no chão, no momento em que a segurança ergueu a arma para matar Asen. Kyung rapidamente se levantou para bloquear a bala para Asen, e neste momento uma grande quantidade de policiais armados também invadiu a sala de máquinas, e a segurança teve que abaixar a arma e se render. Kyung foi imediatamente levado para a ambulância, e seu pai viu seu filho ser atingido por uma bala e ficou inconsolável. Mas, inesperadamente, Kyung não foi levado para o hospital, mas para uma base misteriosa. Acordando, ele descobriu que na base havia um grupo de pessoas operando computadores, sem saber o que estavam fazendo. Eles pareciam hackers. No momento em que Kyung estava se sentindo duvidoso sobre isso, de repente um homem com uma tatuagem no braço caminhou em direção a ele. Inesperadamente, era Mark. Este é todo o conteúdo da primeira parte do filme O Ladrão de um Centavo. O valor de um filme reside na reputação e o valor de uma crítica de filme reside na percepção. A história de hoje termina aqui. Obrigado por assistir ao filme. O que você achou deste filme? Deixe seu comentário abaixo.